Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos. Sintam-se acolhidos pelo plano espiritual que, desde o momento que todos aqui entraram, estão sendo cuidadosamente recebendo os fluidos benéficos de amor do Pai Maior. Vamos iniciar hoje nossos trabalhos com uma oração, como sempre fizemos, mas uma oração que remonta mais parentesco e filiação à família. Vimos aqui familiares, crianças, filhos, enfim, a todos nós que temos família. Mestre Jesus, te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Que todos nós possamos receber as bênçãos do Pai Maior. Que possamos levar os fluidos benéficos de amor e paz em nossos corações e para os nossos familiares que aqui não puderem estar presentes. Que possamos ser unidos, que possamos amar, compreender, entender as diferenças, saber que todos nós estamos aqui em aprendizado. Que todos que reencarnam em famílias, reencarnam numa família que a recebe com amor, com caridade, para junto aprenderem. Que todos possam, nisso, construir uma evolução e aprender a amar mais, para que a humanidade inteira aprenda a amar. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo e que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Como bem disse, hoje o tema da palestra é parentesco e filiação. Este tema ele sai do capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. São apenas 4 perguntas, mas perguntas bem interessantes que Kardec faz aos espíritos sobre a questão de parentesco e filiação. Quem de nós nunca se perguntou assim, mas por que eu nasci nessa família? Ou por que eu gosto mais da família de um amigo do que da minha? Será que nós nunca nos questionamos isso? Ou, como eu adoro a minha família e não gosto daquela? Então, nessas pequenas perguntas e respostas dos espíritos, é que muita coisa se nos abre sobre as questões. Eu vou lê-las bem devagarinho e vou explicá-las cada uma delas. A primeira é a pergunta 203 que Allan Kardec faz aos espíritos. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma? E vai além. Ou se limitam a dar-lhes a vida animal a que uma nova alma mais tarde venha adicionar a vida moral? E os espíritos respondem a Kardec: a vida animal somente. Porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Amados irmãos, nós sabemos que para uma criança nascer, um pai e uma mãe geram um filho. Esse filho, o corpo físico, é procedente de um pai e de uma mãe. Mas o espírito não. O espírito, ele vem de Deus. O espírito não procede de outro espírito. O espírito não é indivisível, como tem algumas seitas que entendem que existem um espírito que se divide em vários planos. Não. Um espírito é único. Deus cria cada espírito simples e ignorante e nós vamos evoluindo com o passar do tempo, com o passar das existências e nossos esforços. Somos únicos. Por isso que temos que ser gratos sempre, porque cada ser é único. E temos que ser gratos aos nossos pais que nos deram a possibilidade de nascermos um corpo físico e assim nos desenvolvermos neste plano terrestre. Porque para vivermos no plano, nessa reencarnação ou nas encarnações, precisamos de um corpo para animar ao espírito. E é isso que os pais, no caso,
transmitem aos filhos. Aí ele fala também da questão da alma, da moral, da moralidade. Vamos além. Quem dera, eu acho que qual pai ou a mãe aqui não gostaria de transmitir todas as suas vivências, suas experiências, seus ensinamentos? Claro, você ensina, você faz um aprendizado para o seu filho, você cuida, você transmite tudo aquilo que você quer, você dá o exemplo. Mas aquilo que você trouxe das suas vivências, da sua moral lá, não transmite para o filho. Ele vai aprender, ele vai cair, a queda vai aprender, enfim. Então, amados irmãos, somos únicos e os pais cabe apenas dar a vida corporal, porque a alma transcende de Deus, não transcende nem de um outro espírito e nem do corpo. Aí vamos mais além. Kardec questiona: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além de nossa existência atual? Ou seja, quer dizer, eu já tive várias existências, né? Então eu devo ter mais parentes aí espalhados, né? Eu fiz parentes lá na outra vida, vim nessa, e os espíritos respondem a Kardec: não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas de simpatia entre vós certos espíritos que vos parece estranho. Aqui, entre nós, quem nunca aconteceu de estar andando na rua, olhar para aquela pessoa e dizer: mas eu conheço essa pessoa, e sentir uma simpatia, alguma coisa. Alguém alguma vez aconteceu isso. Eu, numa época, eu estava trabalhando no comércio, atendendo no balcão. De repente entrou uma senhora que eu nunca tinha visto, pelo menos nessa existência que eu me lembro. E quando ela entrou, eu senti uma coisa assim, como se eu conhecesse aquela pessoa, me deu vontade de abraçar aquela pessoa, e ela teve a mesma sensação. E aí a gente começou a conversar, não tínhamos parentes, não tinha ninguém. Hoje tenho certeza que eu devo ter sido algo numa outra vida, e ela também. E que a gente se acaba se encontrando. Como também tem aqueles casos que a gente olha para aquela pessoa e diz: ai, não gostei, eu vou ficar com a cara daquela pessoa. Isso não é certo, não gostarmos, mas ela às vezes vai além de nós, porque tivemos alguma convivência com aquela pessoa em outras vidas. E isso, os parentes que tivemos em outras vidas, é certo. Aí, continuando, na pergunta 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Aí isso Kardec pergunta para os espíritos, e os espíritos respondem: elas os estende, ao contrário, não restringe, não as destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precárias. Elas aumentam os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou servidores pode haver um espírito que esteve ligado a vós por laços sanguíneos. Aí, Kardec continua, ele diz: não, você tem que perguntar mais uma coisa nessa mesma pergunta. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua geologia, visto que pode ter aqui um pai espírito pertencente a outra raça, vindo de uma condição diferente. E os espíritos respondem com toda aquela benevolência, aquele carinho, né? Com aquela paciência: vamos lá, vamos explicar. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho, e que a maioria honra seus ancestrais são os títulos, as posses, a fortuna. Alguém honraria por ter um antepassado, um simples e honesto sapateiro, se gabaria de descender de um gentil homem debochado? Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são,
porque Deus não regula as leis da natureza pela sua vaidade. Amados irmãos, então vamos aqui. A doutrina da reencarnação, porque muitos pensam assim, então eu vou reencarnar e eu não vou mais ver aquela minha mãe, aquele meu pai, aquele meu tio, meu irmão. Então está destruindo, né, esse vínculo. Muito pelo contrário. Você já criou laços de afetividade com seus pais, com seus irmãos, com seus parentes. Agora vai para uma outra reencarnação onde você vai estender esses laços. Vai chegar um ponto, pensem comigo, se você vai reencarnando, todos vão reencarnando em várias famílias, vão criando laços e laços e laços. Esse é o objetivo do amor. De todos nós nos amarmos como irmãos que somos, porque somos filhos do mesmo Deus, sem olhar distinção de raça, de cultura. Eu fui filha de um japonês, de um chinês, de um turco. Somos seres espirituais, viventes de várias existências. E aqueles laços que vamos criando nos une, o amor. Há uma caridade muito importante quando a gente reencarna, que uma família recebe. A gente sabe que tem muitas famílias que às vezes têm problemas com seus filhos, ou vice-versa, com seus pais, que não se dão, ou que às vezes tu reencarna numa família e tu diz, meu Deus, mas eu não pertenço a esse grupo, não é... Todos nós estamos onde devemos estar, com a família que nós tivemos e temos a necessidade de aprender, ou por bem ou por mal. Por mal não, porque ninguém nasce para sofrer ou para odiar, mas muitas vezes nós, com as nossas fraquezas, com as nossas paixões terrenas, a gente acaba até odiando. E o ódio vincula muito mais com o amor, amados irmãos, porque o ódio, se você odiar seu pai, sua mãe, ou as pessoas que lhe rodeiam, essas pessoas que você criou ódio, pode ter certeza, na próxima vida você vai vir com um vínculo com essa pessoa, para vocês tirarem esse ódio. Porque o objetivo todo é que todos nós sejamos uma única família. Por isso, quando a gente vê, às vezes, uma pessoa que a gente não conhece e não gosta, mas por que eu não gosto? Afinal, daqui a pouco, essa pessoa que está lá, que daqui a pouco torce para um time que eu não torço, ou torce para um político que eu não gosto, ou para um partido que eu não simpatizo, ele pode ter sido meu pai em outra vida. Ou aquele mendigo que está na rua pedindo esmola e eu simplesmente fecho o vidro do carro, não dou bola, mas de repente pode ter sido o meu irmão. Então é por isso que nós temos que aprender a respeitar, a amar, porque estamos aqui para aprender e, quiçá, somos todos. Daqui a pouco tem alguém aqui que tenha sido meu pai, minha mãe, meu irmão. Nós estamos aqui para assim. Então, sejamos gratos pelos nossos pais, pelos nossos parentes. E fazemos todos os nossos esforços para juntos criarmos um vínculo de amor. Mas então quando eu desencarnar, ou quando a minha mãe desencarnar, eu nunca mais vou vê-la? Não significa isso. Pode ser que em outra vida ela venha com uma amiga, um amigo, você. Sim, porque os espíritos também acabam se unindo aqui por simpatias. No plano espiritual também é assim. Simpatias e afins, no mesmo patamar de evolução. Então vamos fazer a nossa parte de evoluirmos e fazer com que os nossos também evoluam no mesmo patamar, para que possamos estar sempre unidos. Porque aquele que não consegue evoluir muito, ele não vai conseguir acompanhar os espíritos mais evoluídos. Ele vai ter chance, mas ele não vai conseguir. Ou seja, vamos torcer para que todos possamos evoluir no mesmo caminho, nos mesmos degraus. Mas tem mais uma pergunta que o Kardec faz aos espíritos, que é a pergunta número 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família,
Segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula. Cultuar os ancestrais é ridículo. Seguramente que não, os espíritos respondem. Porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora espíritos não procedam de uns outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal e tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram por culto, que lhes fazeis por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizeram para seguir os bons exemplos que vos deram. E só assim que a lembrança pode não somente lhe ser agradável, mas até ser útil. Então, amados irmãos, quando a gente faz lá uma oração, a gente cultua um vô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, a gente, sim, deve agradecer a oportunidade dos exemplos bons que nos deixaram, deve agradecer pela oportunidade de fato de um avô ter casado com a avó, ter trazido um pai, que o pai casou com a mãe e a gente está aqui. A gente tem que agradecer sempre. Mas não por orgulho, porque meu bisavô foi o rei da França, porque a minha avó foi não sei o quê, ou porque era um dirigente. Pelos bons exemplos que nos deram. Isso já vai fazer mais felicidade a eles, onde eles estão, do que qualquer outra coisa. Sim, devemos orar? Sim. Mas no fato de agradecer e torcer para que eles estejam num plano bom, que eles estejam no caminho da evolução. E é isso. Não por orgulho, mas pelo exemplo mesmo, por amor. E o caso das pessoas também não ficarem dando importância à geologia. O que é essa geologia, no caso, né? Eu vou só amar as pessoas que eu conheço. Por isso também da parentesca filiação dessas perguntas. Seria fácil a gente só amar os nossos, né? E é fácil. Mais difícil é amar outros. Ou de raças, às vezes diferentes, culturas diferentes, pessoas de línguas diferentes. Mas eu não entendo quem fala grego, quem fala alemão, mas são pessoas. E essas pessoas podem ter sido nossos parentes, ou serão nossos parentes. E por isso que muitas vezes as pessoas, aquela família, quando desencarna, cada um vai para um determinado local, para lá naqueles determinados locais criarem laços e aprendizados. E no final todos se enlaçam. Porque o objetivo maior é o amor. Isso que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Todos nós somos filhos de um único Deus. Todos nós somos família. Todos nós viemos do universo. Espírito não vem de espírito, espírito vem de Deus. Deus criou, como eu falei no início, um ser único. Nós somos seres únicos. Quer coisa mais linda que isso? Então, amados irmãos, esse é hoje o tema que eu tinha para passar a todos. Quem quiser se aprofundar, pode ler o Livro dos Espíritos. É bem interessante. Todo o capítulo 4 é muito interessante, que fala exatamente sobre essas questões familiares, depois até sobre semelhanças físicas e morais e tal. Mas essa parte das perguntas 203 a 206 do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, parte 2, é bem interessante. E quando tenhamos alguma dúvida, vamos lá ler, porque o Livro dos Espíritos é um livro que você não lê todo e depois, já li. Não, sempre você vai ter uma dúvida, e toda vez que você vai lê-lo, sempre vai ler de uma forma diferente, vai interpretar, você vai aprendendo um pouquinho mais, porque conforme a gente vai ampliando os nossos horizontes.
Então, antes de passarmos para o passe coletivo, então farei então a prece de encerramento. E todos vós podem ficar em vossos lugares, que será dado um passe coletivo pelos aqui os trabalhadores da casa, os irmãos aqui que já estão se preparando para, sabendo a todos que já estão recebendo ali a ajuda do plano espiritual desde o momento que entraram no centro espírita. Amado bondoso Deus, te agradecemos por esta oportunidade. Aos mentores espirituais desta casa que iluminam, que nos auxiliam e que a protegem a todos aqui, que tragam luz, paz e amor aos seus corações, que todos possam sair daqui melhores de quando chegaram, que todos abracem seus familiares, que amem a todos, o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Estes são os mandamentos que devemos seguir. Não é fácil, sabemos, mas cabe a cada um de nós, seres únicos, a fazer a nossa parte. Que possamos ser amados e amar sempre. Que possamos contribuir com amor, com compaixão, com caridade. E que possamos agradecer aos nossos pais por a nossa existência. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e todo sempre. Que assim seja.